Gente, primeira coisa é falar sobre a escolha do tema. Esse texto eu já tinha lido lá atrás, acho que 2019. Quem escreveu é um rapaz até aqui do Espírito Santo, tá aí o texto dele, eu achei bem organizado, porque eu estava sentindo dificuldade em operacionalizar ou até criar um ponto de reflexão de alguns pacientes que estavam numa situação de paralisia. Aí eu tentei encontrar um tema, revisitando, eu estava com alguns pacientes nesse movimento. Eu falei assim, vou reler sobre inflexibilidade psicológica. E aí eu fui caçando alguns textos, né? Uns falando de forma mais conceitual e esse operacionalizando a ACT falando sobre a inflexibilidade. E aí, durante um atendimento, eu decidi ler para um paciente as 6 dimensões, cara, e obviamente eu já tinha falado, a gente fala de alguns pontos, mas assim, surtiu um efeito bem bacana. Então eu comecei a ler para alguns, entendeu? E trazer e tentar adaptar a cada caso, porque o que eu entendo? A inflexibilidade, todo mundo tem um pouco. Você vai ver que vocês vão ver que uns têm mais pontos, outros têm menos, enfim. Então, o primeiro ponto da inflexibilidade abordado pelo texto, né, e pela ACT, é a atenção inflexível. A atenção inflexível, a gente começa a refletir que é um ponto fixo de atenção, seja de um planejamento que está em andamento, vamos pensar assim, um projeto financeiro que eu quero alcançar, uma viagem que eu quero ir. Então, a partir desse ponto, eu tenho dificuldade de tomar outras decisões. Então, eu fico mais focado naquilo. Então, eu começo a pensar em outras coisas só após a conclusão daquele plano. Então, imagina que eu tenho que comprar apartamento. Então, eu deixo de viajar, eu deixo de pensar em outras questões, eu não vou querer gastar dinheiro, e isso vai fazendo eu reduzir a minha interação com outras frentes. E o texto também comunica que pode ser um ponto do passado. Eu tive uma experiência do passado que me prende a ela, e isso vai tomando a minha energia para não me descolar dessa ideia e não tomar outras decisões. Fez sentido para você, gente? Lembre que são dimensões. Então, a atenção inflexível fala de uma não aceitação, de uma incontrolabilidade. Eu fico querendo adotar aquele tema exclusivo para ter um controle sobre aquele meu planejamento. Ou seja, eu não vou aceitando outras variáveis que podem influenciar aquilo que eu estou vivendo. E aí eu não consigo dividir as minhas atenções. Ou seja, quando eu pego um paciente que está hiperfocado, aí vamos falar do hiperfoco, provavelmente ele está negligenciando várias outras dimensões da vida dele que estão em andamento. Seja um foco no trabalho muito grande e ele se distanciando da família. Lembrando que um dos pontos que a gente vai discutir nesse processo de inflexibilidade é a dificuldade de enxergar os valores. Então, a atenção inflexível fala de um hiperfoco, seja ele num planejamento em execução ou em uma coisa que aconteceu e aquilo vai me prendendo de uma coisa que passou um término de relacionamento e eu elejo aquele tema como um relacionamento que é muito difícil de se manter e isso vai fazendo com que eu tome uma decisão também difícil de me interagir em outros relacionamentos a partir de agora. Fez sentido para vocês? Fez sentido, só que quando assim, você começou a falar sobre inflexibilidade, essa é uma dimensão da inflexibilidade, é isso? É uma das 6 dimensões. Entendi. Tá, só recapitulando, são 6 dimensões que a literatura da ACT traz para a inflexibilidade. A primeira delas é a atenção inflexível. Então, o que a gente pensa na atenção inflexível? É um hiperfoco, é um selecionismo em um tema na vida, pessoal, profissional, que muitas vezes impede a pessoa de transitar entre temas da vida. Ou seja, eu posso dar uma ênfase muito grande ao trabalho e estar me distanciando de coisas que são extremamente importantes até para o trabalho funcionar, que é a saúde familiar das interações. Então, se eu não tenho a capacidade de transitar entre mais de um tema, ser polivalente nas frentes comportamentais, eu posso ter muita dificuldade até em tocar aquilo que é mais importante para mim naquele momento. Então, eu vou precisar fazer uma alteração de movimentos. Eu vou estar mais atento a um tópico, depois eu vou ter que perguntar às pessoas que convivem comigo se eu estou ausente ou como é que eu estou me manifestando. Isso para feedback, tá? Se eu me ver muito hiperfocado naquilo que eu estou muito interessado.
Ô, Renan, esse tema que você está trazendo hoje, eu acho muito, muito interessante, sabe por quê? Porque eu acho que é uma estruturação sobre essa flexibilização ou inflexibilização, ou inflexibilidade cognitiva, né? E para a gente que é terapeuta, às vezes a gente generaliza, né? Eu vou falar com o paciente e vou falar, nossa, mas talvez isso seja falta de uma flexibilidade cognitiva. Só que didaticamente, separar isso, para a gente é muito importante dentro da clínica. Até porque esse ponto que você está trazendo, né? Quando você vê paralisia, às vezes você precisa refinar mais o conceito e a prática ali, para que você consiga ajudar o paciente a ter uma descrição e um autoconhecimento sobre o que está acontecendo para que a gente possa avançar, né? Então, essa didática que a ACT traz, eu acho muito interessante e importante para a gente que é terapeuta clínico. Eles vão fazer, então, essa conceituação baseada nesses seis pilares, né? Eu posso dizer assim. E aí você então trouxe esse início falando sobre o hiperfoco, né? Falando sobre A a atenção atenção inflexível. inflexível. Essa coisa que quando a gente dá um hiperfoco a um tema, fica ali sem conseguir transpor essa barreira. Agora, uma pergunta que eu tenho, assim, porque eles sempre colocam essa estrutura de uma forma hexagonal. São antagônicos esses pontos da ACT? Tipo assim, a atenção inflexível é antagônico ao apego do self, Não, autocontrole do não, self? eles se comunicam e no caso da atenção inflexível, depois lá no tratamento, lá embaixo, nas próximas etapas, vai falar dos processos curativos desses tópicos, no caso da atenção inflexível, é a aceitação. E quando a pessoa está muito na atenção inflexível, ela tem dificuldade em perder o controle, porque ela quer reforçar e elaborar só aquele tema. Então ela fica em manutenção e, obviamente, em sofrimento, porque ela não aceita que outras coisas vão acontecer ao mesmo tempo, ou vão retirá-la daquele propósito fixo, e aquilo gera todo um entrelaçamento, que é o mesmo. Por isso que eu falo que são dimensões que também podem acontecer ao mesmo tempo. Se eu entro em sofrimento por não fazer a aceitação de uma mudança de plano, eu me manter naquele plano mesmo não podendo, também tem um processo de crise experiencial de não querer sofrer. Então eu vou ali também me manter naquele tópico, querendo tentar me distanciar de um sofrimento. Nesse ponto específico, a gente vai falar de um processo de aceitação que precisa ser feito. Ô, Renan, tem um exemplo que eu acho que é legal, assim, para falar, um exemplo didático, para falar de atenção inflexível, que é com pacientes que têm um padrão, aquilo que a terapia do esquema chama de, não, esquema basal, assim, de rejeição. Então, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que eles têm uma condição, né, de antecipação de rejeição, e a atenção deles com relação aos eventos sociais é completamente distorcida e voltada para a condição da possível rejeição. E aí, talvez complementando o que a Bia questionou, como que as coisas se complementam, né? Pelo fato dessa pessoa já ter um padrão inflexível sob o olhar dela, ela está sempre supondo rejeição. A partir do que foi construído na história de vida dela, processo de condicionamento todo, ela tem uma alteração na atenção, né? Essa atenção dela, ela continua focando apenas um aspecto da realidade. Só que se a gente pensar em outras dimensões aqui, que é a dimensão tanto da aceitação quanto em termos de mudança e tudo mais, ela faz, por exemplo, aquela profecia autorrealizante. Começa a se relacionar com as pessoas, impõe uma série de dificuldades na relação para criar um teste afetivo, e quando naturalmente as pessoas começam a se cansar ou a deixar ela um pouco de lado, porque no exemplo que eu estou pensando, é uma pessoa que, assim, ela quer ser convidada pelas amigas, ela quer ser importante para as pessoas queridas no entorno. Só que quando essas amigas chamam ela para o encontro para tomar um café, ela não vai, ela sempre está colocando mil dificuldades para fazer as coisas, porque no fundo, ela tem uma expectativa de que as pessoas vão insistir para que ela vá, para que ela então se sinta de fato amada. E isso reafirma toda a cadeia e a profecia dela se autorrealiza, ou seja, de fato as pessoas começam a deixá-la um pouco de lado, e quando as pessoas deixam ela de lado, confirma toda a produção e o que aumenta a inflexibilidade dela. Então, assim, quando eu estou trabalhando essa paciente, por exemplo, eu sinto uma falta de flexibilidade, até em termos da capacidade de fazer uma nova perspectiva muito significativa.
Então, esse é o espectro, porque quando eu comecei a mostrar para os pacientes, eu pegava, era mais fácil a gente eleger dentro da história do paciente. Então, a dica para vocês, vocês vão ler as dimensões, então você vai ter a análise pronta, porque você vai pegar os exemplos do paciente, então você consegue recortar os exemplos e trazer para cada dimensão. É fantástico, que eles vão, a partir do momento que você dá um exemplo, depois eles vão montando. Então, nesse caso que você falou, Felipe, eu usaria, igual você disse, ela fica querendo confirmar o viés, essa profecia autorrealizada, ou o que a gente chama também de confirmação de viés, você pode conversar com ela ou estabelecer com ela o quanto ela gasta de energia afetiva, de não olhar para outros pontos e prejudicando várias interações. Imagina ela, a partir do convite, ela ficar supondo se vão mandar mensagem para ela ou não, insistindo Você entende? Assim, é todo um movimento que ela vai negligenciando todo o entorno. Então, assim, vai gerando um desgaste e você vai adaptando esse ponto. Lembrando que a literatura fala mais de 2 pontos. Ou é de um tema que está em andamento, ou seja, um planejamento, ou alguma coisa, igual você falou, Felipe, que fica para trás e ela fica fazendo essa manutenção dessa atenção. Nesse caso é interessante porque, por exemplo, quando a paciente, então, supõe a rejeição e tem uma atenção focada nisso, aí ela começa a fazer o outro processo, que é o processo da fusão cognitiva, que é quando qualquer evento, qualquer sinalização do ambiente reafirma a hipótese dela de que, de fato, há uma rejeição em andamento, e isso vai se criando processos mais amplos, que aí viram uma questão derivada de as pessoas não são confiáveis, ninguém ama ninguém de verdade. Ela vai formando uma série de autorregras extremamente categóricas como derivação do processo inicial. Então, assim, e o ciclo de... E aí, se a gente pegar numa linha mais analítico-comportamental, o que a gente está chamando de inflexibilidade psicológica, para mim, é uma derivação do processo de autorregra. A pessoa constrói um controle de estímulo com a realidade tão rígido que a realidade não consegue se impor à própria a pessoa. Então, assim, se a gente pensar lá antecedente, comportamento e consequência, o que para a gente deveria ter função de ACD, no caso dessa pessoa, a função dos estímulos fica totalmente distorcida. Ganha a função de ACdelta, estímulo pré-aversivo, não é evocador em termos de operação estabelecedora, ganha aquela função de operação abolidora, porque assim, não evoca o comportamento. E aí, para mim, o desafio do analista de comportamento, nesse caso, é a gente conseguir, de uma maneira ou de outra, que seja por meio dessas ferramentas que a ACT propõe, mas mudar a relação de controle de estímulo que está atuando sobre o desenvolvimento comportamental dela. Mas imagina, sim, porque a análise do comportamento tenta decompor didaticamente, mas o que você está falando acontece tudo ao mesmo tempo. Então, vamos usar um termo cognitivista, assim, para falar da pessoa que está em sofrimento, ela tem muito erro cognitivo. Se o controle de estímulo externo está tranquilo, as pessoas gostam dela, as pessoas têm carinho por ela. Se ela fica só sob o controle da emoção e da esquiva experiencial, ela está sob o controle do estímulo, entre aspas, errado, ao mesmo tempo que faz o pareamento. Então, num evento social que eu acho que eu não sou bem-vinda, eu já vou me sentindo mal. Se eu já vou me sentindo mal, eu posso facilmente derivar que as pessoas não gostam de mim. Então, a gente vai fazer realmente um processo que ajuda, igual você adiantou, a desfusão, para ela olhar para o que ela sente, tentar tolerar e se afastar do que ela pensa e do que ela sente e olhar em perspectiva. Porque senão tudo vai ser ruim ao mesmo tempo, entendeu, Felipe? Só que ela está sob o controle do que ela está sentindo, não do dado de realidade. Ô, Renan, e isso é um complicador, né? Porque quando a gente está falando sobre sentido, interpretação, sensação, a gente tende muito a interpretar aquilo que é a sensação corporal. Às vezes eu falo muito com os meus pacientes o seguinte: vamos pensar que você tem um namorado e aí você termina com esse namorado. A próxima vez que você encontrar esse namorado, provavelmente seu coração vai bater mais forte. Por quê? Porque aquela pessoa tinha um significado para você, e talvez porque você esteja triste, porque terminou, essas coisas assim. E a gente tende a fazer o quê? Interpretar esse coração que bate mais forte. Aí você fica assim: então talvez eu goste dele. Então talvez eu tenha que voltar. E aí, isso
torna as coisas muito mais complexas, e aí você fica nesse ponto, que é isso um pouco que você está trazendo, né? Por que às vezes a gente fica tão paralisado? É entender que esse namorado, talvez mesmo com essa sensação, que vai ser a última que vai embora, né? Porque cognitivamente, às vezes, você entendeu que você não deve mais ficar com ele, mas a sensação está ali, e ela vai ter que passar por um aprendizado de que ela não precisa mais estar ali. E nessas coisas a gente precisa de tempo, a gente precisa de outros reforçadores, todo esse processo. Então, dar esse tempo, às vezes, é muito difícil, porque a gente faz uma interpretação sobre a sensação. Lembrando princípios básicos, né, gente? Depois que houve um condicionamento respondente, até existir a dessensibilização, igual a Bia falou, demora, é processual. Mesmo que eu tenha uma experiência operante que me afaste do meu ex. Mas existiu muito condicionamento por reforço condicionado. Então o coração vai bater mesmo eu sentindo que a pessoa me traiu, mesmo sabendo que a pessoa me traiu. Então eu vou ter o que a gente chama de sentimento misto. Então, o que a terapia faz? Alinhada aos valores da pessoa, tenta colocar ela em foco mais preciso com o que é relevante na história de vida dela, mesmo ela tendo essas distrações, entendeu? Então, assim, por que meu coração ainda bate, mesmo eu sabendo de tudo que aconteceu? Obviamente, você vai ter que ter um tempo ali para ela interpretar e até saber que o caminho é, mesmo longe e sentindo isso que eu sinto, é melhor ficar longe, por N motivos. Mas agora eu vou pular para a dimensão 2, que o Felipe também adiantou, que é a fusão cognitiva. E aí, se alguém quiser também falar mais, você quer falar, Felipe? A fusão é um termo que se conecta a tudo que a gente vai falar aqui, mas é quando a pessoa fica muito sob controle do que pensa, do que sente, uma maneira com que aquilo vai gerar aí usando o termo novamente, uma inflexibilidade que vai afastar ela de uma discriminação precisa, de uma interação saudável naquilo que ela tem que responder no momento. Tenho um exemplo sobre isso, Renan, quando eu vou explicar isso para os pacientes. Eu falo bem assim, ó, pensa que na tua história de vida, você aprendeu que almoço só termina depois que você toma aquele cafezinho. Então, você veio, durante a sua história de vida, almoço mais café, almoço mais café. Chegou um dia na sua vida que ou alguém falou para você, ou você descobriu que aquele café te fazia mal. E aí, você pensa, bom, da próxima vez, você pensa ou alguém fala, né? Da próxima vez que você sentar para almoçar, você não pode tomar esse café. Eu falo assim com os pacientes, quando você sentar para almoçar, o que você acha que a primeira coisa que vai vir? A sensação do café. Então, você terminou ali a última garfada, o café, ele está ali na tua frente. É como se você não conseguisse desfusionar. Almoço só termina, o seu cérebro só entende que terminou quando você tomou o café. E aí, às vezes, você inclusive pode fazer esse exercício na tua vida. Passou lá 10 anos sem tomar café. Você vai na casa de titia, que almoça e toma café. Aquela sensação, Renan, vem como se fosse ontem que você parou de tomar café. Né? Tamanha é a aprendizagem sobre aquilo. Então, eu costumo usar esse exemplo. E aí, pensando, por exemplo, um exemplo que você faz uma antecipação, lembra que não é antecipação pela ideia, é uma antecipação que vem suplementada por tudo que você está sentindo. Então, assim, pessoas que fazem esse movimento aí, pensando na base mais analítico-comportamental, tendo um controle por regra maior, tende a evocar mais esse suplemento de ideias. Imagina aí, pensando em outro exemplo, um paciente que está com dificuldades no trabalho, por N motivos, se cobra muito, tem padrão perfeccionista, e aí ele começa a achar que não está desempenhando bem aquilo que ele precisa fazer. Se o chefe, naquela semana, dá uma dica para ele, preciso conversar com você, ele pode passar a semana demitido, porque ele começa a sentir que ele está sendo ineficaz, ao mesmo tempo será comunicado o desligamento. Só que é uma coisa que eu e Felipe Bia também a gente discute muito, já aproveitando, porque não vai dar para falar isso, gente, todo o processo de tratamento. A fusão imagina ele, antes de conversar com o chefe, já começar a disparar currículo. Então, ele está fortalecendo a fusão cognitiva. A desfusão é você conseguir olhar em perspectiva o que você está sentindo, o que você está pensando, e tentar fazer uma análise mais precisa e mais coerente com a realidade para você não aumentar a fusão cognitiva. E isso não consumir suas ideias, seu dia a dia, para você não ter uma clareza do que vai ser feito. E embarcar numa ideia, porque vai te privando de outras opções.
Você vai tendo não só uma atenção inflexível, como vai sentindo a fusão e vivendo naquela ideia fixa que você está tendo sobre o que vai acontecer. Estou falando isso, gente, porque o Felipe adiantou a fusão. Então, assim, a gente tem que entender que isso tudo acontece ao mesmo tempo. Atenção inflexível, fusão cognitiva. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar.